Muito bem, meus irmãos e irmãs, estamos celebrando domingo de Pentecostes e queremos ir até a palavra para entendermos Pentecostes lá no cenáculo, para que possamos vivê-lo no aqui e no agora. Inicio com a parábola, uma história que é das crianças que farão a primeira comunhão. Uma história muito simples, mas que ilustra muito bem a não manifestação do Espírito Santo na vida de muitas pessoas. Nós celebramos a solenidade de Pentecostes, mas não basta apenas o rito se o Espírito Santo ele não se manifesta na sua vida. Quem presta atenção nas leituras entendem claramente como é que funcionam as coisas de Deus. Nós escutamos na segunda leitura que o Espírito Santo ele é diverso, não é? Ele vai se manifestando de maneiras diferentes. Raniero Cantalamessa tem um livro cardeal, chamado Canto do Espírito, onde ele vai dizer que o Espírito Santo ele não tem 7 dons, ele é o grande dom do Pai, por Jesus é o Espírito Santo, e ele é este grande dom multiforme, ou seja, ele tem formas diferentes, que são os 7 dons. Então ele vai se manifestando diferentemente em cada pessoa, e a pergunta é, por quê? Para quê? A segunda leitura respondeu isso: para o bem comum. O Espírito Santo, guarde isso, ele não é dado de maneira particular e pessoal, apenas para ser um chaveirinho, para você ter o Espírito Santo e falar, eu tenho o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo ele é concedido à igreja. Pentecostes é o nascimento da igreja, e nós somos depositários do Espírito Santo enquanto igreja. Porque o Espírito Santo, quando desce sobre os apóstolos, quem eram os apóstolos? A igreja ali reunida. Então, quando nós temos o testemunho de Jesus Cristo, o anúncio das maravilhas e a edificação do corpo místico de Cristo, que é a igreja, o Espírito Santo ele vai agindo em nós. Repito, a segunda leitura diz de maneira clara: o Espírito Santo é dado para o bem comum, é para o bem da igreja. Então o Espírito Santo que está em nós não é um presente pessoal, não é um chaveirinho, não é uma lembrança. É o próprio Deus que vai nos agir para buscarmos as coisas do alto e para sermos nesta terra testemunhas de Jesus Cristo, anunciando as maravilhas de Deus. A historinha que eu me referia é uma criança que estava muito inquieta porque ela morava num apartamento. A história vai até brincar dizendo que era um apertamento, era um lugar tão pequenininho que não tinha onde a criança brincar. O pai foi trabalhando, conseguiu subir na empresa, e ele então comprou uma casa de campo, uma bela casa, e o melhor, tinha quintal, tinha jardim, o menino podia brincar à vontade. A primeira coisa que o pai comprou para o menino foi uma bicicleta. A família estava em festa, eles mudaram no tempo do verão, muito sol, não tinha chuva. Atrás da casa tinha uma grande mangueira, um pé de manga, que a sombra se estendia na metade da casa, que era de telha. À tarde tinha sombra, então a casa era fresca. Na frente batia o sol da manhã, tudo perfeito. A antiga moradora contou para o dono desta nova casa alguns segredos daquele lugar, e entre eles que ele poderia estocar em 3 caixas d'água grandes a água da chuva, quando fosse o período da chuva. Então enche primeiro a caixa, a primeira enche, cai na segunda, cai na terceira, das 3 cheias, a água cairia para um pequeno açude
que tinha entre duas casas. Era ali um pequeno lago. Ele ficou todo feliz e disse para a mulher: se nós conseguimos no tempo da chuva enchermos essas 3 caixas d'água desse tamanho, nós temos água aqui para quase 6 meses. Eram caixas grandes. Tudo bem, até aí nada demais. O problema é que a mulher não contou para o homem que quando estivesse perto o tempo da chuva, ele deveria contratar alguém, ou ele mesmo, subir no telhado, tirar as folhas, limpar as calhas e deixar tudo preparado para quando as águas chegassem. Isso ela não falou e ele não fez. Veio o tempo de chuva, águas torrenciais, e ele falava com a mulher: nossa, que toró, chove mesmo, que nós temos que encher 3 caixas, e choveu uma semana, aí parou um pouquinho, depois choveu mais. A hora que a chuva foi diminuindo, ele falou: agora é hora de aproveitar água de graça. A hora que ele foi na 3ª caixa, vazia, não tinha uma gota de água. Falou: mas que estranho. Ele abriu a 2ª, vazia. Quando ele abriu a 1ª, tinha apenas poucos dedos de água no fundo. Ele disse: a mulher mentiu, não encheu de água, essa chuva toda que caiu, essa água foi para onde? E ele liga, tirando satisfação com a mulher: olha, você me enganou, essas 3 caixas d'água gigantes aqui, não encheu nenhuma. Aí a mulher disse para ele: mas você limpou a calha? Ele perguntou: mas tinha que limpar? Tudo entupido de folha. Meus irmãos, essa historinha, quando se conta na primeira catequese, na primeira comunhão, o que a gente conta para as crianças? Que esta chuva torrencial, esta água que vem do céu e que vai cair sobre todos nós, é o Espírito Santo. Ontem nós celebramos a missa de vigília, e o evangelho de ontem, Jesus vai dizer que ele daria o Espírito Santo, e que no coração de quem tivesse o Espírito Santo, ele jorraria uma fonte de água viva. Ou seja, o Espírito Santo é água viva de Deus. E o que simbolizam as folhas? A calha entupida são os pecados. A pessoa que não confessa, ela não limpa a calha. E uma vida sem confissão é uma calha entupida. O Espírito Santo, ele vem, mas não tem como ele atuar na vida da pessoa. E só há uma maneira de limparmos a calha interior: no sacramento da confissão. É por isso que muitos celebram a festa de Pentecostes liturgicamente, e para nisso aí. Eles vão à missa, celebram, comungam, falam: nossa, a igreja foi bonita, tudo de vermelho, tinha as velas do Espírito Santo, as flâmulas, mas fica nisso aí. Amanhã não há manifestação nenhuma do Espírito Santo. A pessoa não vê na vida dela o direcionamento do Espírito Santo. Qual é o problema? O nosso coração está entupido para a graça de Deus. São Paulo tem uma frase que, se não, deveria nos incomodar. Ele vai dizer assim: eu sou o que sou pela graça de Deus, porque a sua graça a mim dispensada não foi estéril. Numa outra tradução, não foi inútil. Na Bíblia Tebe, não foi desperdiçada. Ou seja, qual que é a graça das graças? O Espírito Santo. Mas se você não está preparado para o Espírito Santo, como é que você vai experienciar na sua vida esse Deus que habita em nós no batismo, no santo crisma, e que na vida de muitos é como se fosse um presente guardado? É o que disse Santa Teresinha: o doce hóspede desconhecido da nossa alma. Nós temos o Espírito Santo, todos temos o Espírito Santo, mas ele se manifesta à medida que você segue o ABCD do Espírito. Qual é o A? Abertura. Temos que abrir o nosso coração ao Espírito Santo. Letra B, busca constante. Devemos buscá-lo não apenas no dia de Pentecostes, mas invocá-lo todos os dias. Letra C, centralidade. O Espírito Santo, ele tem que ser o centro
da nossa vida, o centro do nosso dia. Pedir sempre ao Espírito Santo o direcionamento. Eu quero comprar um terreno, peço ao Espírito Santo. É para aqui? É esse terreno? Eu quero trabalhar em tal lugar. Ó Divino Espírito, ilumina. Se for aqui, abra as portas para mim. Se não for, me dê docilidade. Aí já vai a letra D, docilidade. A pessoa dócil, ela segue o Espírito Santo. Aconteceu o que você queria? Glória a Deus. Não aconteceu o que você queria? Glória a Deus. Deus sabe mais do que você. Vai começar um namoro, coloque esse rapaz, coloque esta moça para o Espírito Santo e peça: olha, se for para eu acrescentar na vida dela, se for para ela acrescentar na minha, se for para termos um caminho abençoado, que aconteça. Se vai ter pepino na vida, sofrimento, não deixa nem começar. A gente não reza assim, a gente não reza assim. O Espírito Santo, ele vai nos direcionando, mas nós precisamos ser dóceis ao Espírito. E a letra E é a esperança. Enquanto o Espírito Santo faz o que é dele, nós fazemos o que é nosso. A palavra esperança não vem do verbo esperar, vem do verbo esperançar, que é: eu faço o que posso, na certeza de que Deus fará o que eu não posso. No Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 3 da profissão de fé, é o creio no Espírito Santo. É claro que não dá aqui para eu estudar com vocês o catecismo todo, né, da parte do Espírito, mas no parágrafo 683 vai dizer assim, atenção: ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. O Espírito Santo que desceu sobre Jesus no Rio Jordão, ele desce sobre os apóstolos em Pentecostes e sobre todos nós. Este conhecimento de fé só é possível no Espírito Santo. Para estar em contato com Cristo, é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. Olha o que o catecismo me fala: a experiência do Espírito precede a experiência de Jesus Cristo. Numa teologia mais rebuscada, a pneumatologia precede a cristologia. É por isso que muitas pessoas ainda não têm a intimidade com Jesus Cristo. É por isso que nós vemos, claro que não é a maioria, graças a Deus, mas nós vemos até hoje pessoas que estão na igreja e o padre vê com clareza pessoas que não têm a experiência de Jesus Cristo. Elas estão na igreja, mas elas ainda não experimentaram, ainda não tocaram o mistério. Então não é raro você ver pessoas voando. Hoje em dia tem que dizer o óbvio, que as pessoas perderam a noção também do óbvio, né? Tem hora que o padre tem que falar: olha gente, na igreja não se masca chiclete, não se chupa bala, não se traz brinquedo eletrônico para dentro da igreja, não é? Não se traz bebê reborn, essas coisas aí, o mundo está louco. Então o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. E por que as pessoas fazem umas palhaçadas dessas, né? Uma presepada dessa no meio da missa? O catecismo já respondeu: porque elas estão buscando a Cristo, mas elas não tiveram a experiência do Espírito Santo. O catecismo me ensina que o Espírito Santo é que me possibilita a experimentar Jesus Cristo. Por isso a nossa busca ao Espírito Santo, ela é pessoal e ela é diária. É uma vida de oração, uma vida de busca. Aqui, meus irmãos, não é colocando carapuça, nenhum de vocês, quem sou eu para isso? Mas é como padre, educando-os, como que a nossa fé, muitas vezes, ela é medíocre, como que a nossa fé é pequena e elevada de qualquer jeito. Quando Jesus, ele sobe aos céus, ele vai dizer aos discípulos: permaneça em Jerusalém, até receberdes a força do alto. Da ascensão de Jesus até Pentecostes, os discípulos ficaram fazendo o quê? Eles fizeram o quê? Foram passear, foram para o resort,
foram trabalhar. A Bíblia diz que eles estavam reunidos com Nossa Senhora em oração, em preparação à festa de Pentecostes. São 7 dons. Por isso nós podemos fazer, tem uns que fazem novena ao Espírito, ou as orações em preparação Pentecostes. A pergunta é, claro que ninguém vai levantar a mão aqui, né? Se fosse para levantar as mãos aqui, quem se preparou fazendo a novena de Pentecostes para celebrar a missa de hoje? Quem fez pelo menos as orações dos 7 dias antes de hoje, pedindo os 7 dons do Espírito Santo? Está vendo, meus irmãos? É por isso que a nossa vida está do jeito que está. As pessoas levam a religião de maneira muito superficial. Nós estamos num mundo que corre tanto, que a gente não tem tempo para nada, e trabalha mal, e come mal, tudo hoje é mal, e dorme mal, exercita mal, e tem dor aqui, tem dor ali, e a fé, ela vai ficando rarefeita. Isso já é até um plano para que nós não sejamos plenos do Espírito Santo, né? As pessoas enfeitavam muito as casas nas procissões que passavam na rua, e há pouco tempo, pelo menos na zona rural, eles enfeitavam as casas para a festa de Pentecostes. Então tinha nas portas uma pombinha, 7 fitas, forro vermelho na janela. As famílias se reuniam para rezar a novena do Divino Espírito Santo, cantavam a sequência, né, tão bonita da missa de hoje. Todo mundo cantava a sequência de cor, porque cantavam nas casas. Passa hoje aqui, onde você vai ver uma casa com o Divino Espírito Santo na porta, com um fogo vermelho na janela? Vai se perdendo tudo isso, vai se perdendo tudo isso. Aí nós celebramos Pentecostes na cabeça, entendemos que aconteceu lá com os discípulos, mas é uma festa que não nos toca. É uma festa que parece que é uma coisa da igreja, bem celebrada, mas não é uma festa vivenciada, porque o Espírito Santo, ele é pessoal. Nós temos que buscá-lo, nós temos que desejá-lo. Ele nos precede, olha, é Ele que nos precede e suscita em nós a fé. Sem o Espírito Santo não há fé. Pelo nosso batismo, primeiro sacramento da fé, a vida que tem a sua fonte no Pai é nos oferecida no Filho e é comunicada intimamente, pessoalmente, pelo Espírito Santo na igreja. Quando nós recebemos o batismo, nós já recebemos o Espírito Santo, mas não adianta receber o presente e guardá-lo, né? Com a pessoa que foi no médico, está doente, o médico fala: olha, está aqui o seu tratamento, 90 dias, eu vou te dar de presente. Eu recebi muita amostra aqui, uma dose são 2 comprimidos. Então tem comprimido para você aqui durante 90 dias. Depois de 3 meses eu quero te ver. Tá bom. A pessoa vai, levando 180 comprimidos, 2 por dia. Termina os 90 dias, ela volta. Aí o médico, e aí? Ela fala: ah, doutor, estou doente. Não melhorou nada não? Não. E as dores? Mesma coisa. De vez em quando até está uma fincada maior. E o sono? Ixi, aqui está ruim mesmo. Alimentação, não estou conseguindo comer nada. Mas que estranho. Mas a senhora tomou o remédio? Ué, era para tomar? Falei, era. Aí o senhor falou comigo assim: leva. Eu achei que era para levar. Falei: não, minha filha, pelo amor de Deus. Então você, não, eu levei, mas não tomei. Tem muita gente que tem o Espírito Santo assim. Leva o Espírito Santo? Leva. Até que leva. Mas você está ingerindo o Espírito, está vivendo do Espírito, tem liberdade. Ah não, padre, eu só levei. No batismo eu recebi, eu só levei. Está uma pombinha presa na gaiola. Não sei o que eu faço com essa pomba não. Não tem liberdade para viver na graça de Deus, aquele que não libertou o Espírito Santo na sua vida. É belo? Belíssimo. É fácil? Não. Porque o Espírito Santo, ele tem desejos que vão contra a carne. Ele tem desejos que vão contra os nossos desejos. Por isso que a letra D
do ABC do Espírito é docilidade. A pessoa que não é dócil, ela não consegue viver no Espírito Santo. Porque você quer uma coisa, o Espírito Santo quer outra. Você quer ir para um lugar, o Espírito Santo te manda para outro. Você quer fazer tal coisa, ele quer outra. E se você se deixa conduzir por ele, a sua vida é uma vida de bonança. O que é bonança? Mais calma. Não sei se vocês lembram do texto, quando Jesus pede para os discípulos passarem para outra margem, e Jesus fica no monte rezando. Veio uma tempestade e o barquinho dos discípulos quase afundou. Qual o motivo? O texto diz qual o motivo. Qual o motivo? O vento lhes era contrário. Está no texto. Eles estavam remando para um lugar, mas o vento soprava para outro. Porque tem muita gente que vive uma vida tumultuada, porque o vento do Espírito na sua vida, ele é contrário. Ele está mandando você para um lado, você está indo para o outro. Ele está colocando na sua vida tal pessoa, você quer outra. Ele apontou tal trabalho, você quer outro. Ele apontou qual é a casa, você quer outra. Nunca você está na mesma toada do Espírito Santo. Você não está indo na direção do vento do Espírito Santo. Jesus, quando ele conversava com Nicodemos de madrugada, Nicodemos era um homem muito bom. Olha, meus irmãos, cuidado. O mundo de hoje está pervertendo os conceitos e a gente não está vendo. O que na cabeça de muita gente vale hoje? Ser bom. Ah, mas se eu sou bom, está valendo. Ah, eu sou bom, padre. Mas Jesus vai dizer para Nicodemos: não basta ser bom. Você é bom, mas uma coisa te falta. O que é que me falta? Nascer de novo. Ele vai dizer: mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no útero da minha mãe? Não. Vos disse nascer do alto, nascer do Espírito Santo. O vento sopra, ninguém vê, mas todos escutam o ruído. Ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nascer do Espírito. Não basta ser bom se não se tem o Espírito Santo. Não basta fazer o bem se não se tem o Espírito Santo. O que a pessoa fala no fim da vida é mais importante do que ela falou na vida toda. O último discurso de Jesus é sobre o Espírito Santo. Nós ouvimos semana passada, na ascensão do Senhor, Jesus dizendo à sua igreja: não vos afasteis de Jerusalém, mas permanecei para receberdes o Espírito Santo. Jesus não falou no final da sua vida: olha, seja bom que está valendo, ou o que vale é ser feliz. Se vocês estão felizes, papai do céu está alegre. O discurso não foi esse. O discurso foi: recebereis o Espírito Santo. Por que Jesus, no seu último discurso, ele fala do Espírito? Porque sem o Espírito Santo nada feito. Sem o Espírito Santo nada feito. Tem até uma outra historinha bem simples, mas eu gosto de história porque a nossa mente, ela cai a ficha, né? O cara comprou um aparelho de som, mas daquele que tem tudo. Na época era badalado, né? Tinha bandeja para 5 CDs, tinha entrada de USB, tinha caixa com luz piscando, tinha tudo, né? Até LP antigo tocava, para quem gosta de voltar aos tempo da brilhantina, né? Aí tinha tudo. Aí o cara ficou todo feliz. Ele falou assim: eu vou estrear na minha festa, era aniversário dele, a família deu para o cara. Ele falou assim: eu vou estrear logo. Aí colocou o som na sala, com aquela fita vermelha. Tem que falar que é presente, né? O pessoal chega: você ganhou isso aí, cara? Ganhei. E a família que me deu. Nossa, pronto. Na hora que o pessoal chegou, falou: agora vamos estrear o negócio. Aí, eu não sei se ele tinha ligado o som antes, né? Apertou lá o botãozinho de ligar o som, nada. A bandeja não abria, a caixa não tinha luz,
não saía um som sequer. Eu falei, ó, põe pelo menos no rádio, vamos ver essa porcaria aí, toca pelo menos rádio. Colocou no rádio, meu filho, nem ruído. Coloca um disco aí, coloca um LP, pega aí do Hit, sabe o Hit? Antigo, hein? Põe o Hit aí pra gente. Colocou o disco, pôs a agulha, meu filho, o disco não rodou nenhuma vez. Todo mundo, olha que porcaria. Gente, um som caríssimo. As pessoas saíram falando, nossa, mas que porcaria. Depois de pintar o set, já estava no fim da festa, o menino brincando jogou a bola atrás do som. A hora que eles arredam o armário para ele pegar a bola, eles lembraram de tudo. O que eles não fizeram? Eles não ligaram a tomada não. Ele tinha todos os recursos, mas sem energia não vale para nada. Nós somos este aparelho de som. Temos todos os recursos que Deus nos deu. E qual é a nossa energia? Qual é a nossa tomada? É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não adianta. Você vai nadar e talvez nem a praia você vai ver. O Catecismo da Igreja nos ensina, no parágrafo 688, como que se conhece o Espírito Santo. Porque para que eu possa tê-lo, é preciso conhecê-lo. E a igreja me dá aqui o caminho. A igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos, que ela transmite, é o lugar do nosso conhecimento no Espírito Santo. Eu vou só abrir um parênteses, que você não pode ter, atenção, uma vida católica com cabeça protestante, cabeça de algumas igrejas evangélicas por aí. A gente vê alguns videozinhos, principalmente de igreja norte-americana, que quando o Espírito Santo vem, acontece coisas, como a minha avó dizia, do arco da véia. O pessoal fica sapateando, e quebra a cadeira, e cai no chão, e pendura no lustre, e fica rodando, e grita, e tá soco, uma confusão. Meu Deus do céu, o que desceu? O Espírito Santo ou uma nuvem de marimbondo, que o povo fica louco. Aí a pessoa vê um vídeo desse, o que ela pensa? Mas que estranho, na nossa igreja não tem Espírito Santo não. Lá a gente não grita, não quebra a cadeira. De vez em quando as cadeiras quebram, mas não é do Espírito. A gente não grita, não rola no chão, não... Mas que confusão que é essa? É porque nós temos uma outra maneira de receber o Espírito, como foi nos primórdios. E a igreja nos ensina qual é o caminho. Não é apenas o momento do culto, de grito, de festa, não é? Eu até publiquei no meu Instagram, para variar, deu polêmica, porque tudo que põe tá polêmica, né? Uma moça, ela é estudiosa de arquitetura, ela não está falando nada de religião, ela estuda arquitetura. Então ela estava falando porque que hoje muitas igrejas não católicas, claro que não são todas evangélicas, mas muitas igrejas das grandes cidades, elas não parecem igreja mais, elas parecem um shopping. Ela mostrou a filmagem de várias, com luz de neon. Aí lá no palco tem painel de LED, tem gelo seco, tem luz que pisca, tem banda tocando alto, tem até área VIP com água mineral, amendoim, né? Se você é um dizimista melhor, você pode ficar lá, ou então você pode comprar um ingresso para ficar lá. Aí ela falou, olha, esses templos modernos hoje, escuros, tudo escuro, não tem janela, é igual um shopping mesmo, né? Com muita luz, o pessoal abraça, beija. Falou assim, isso tem uma finalidade. Qual é a finalidade do shopping? É financeira, por isso que o shopping não tem janela. Não sei se você sabia disso. Por que o shopping não tem janela? Para você perder o tempo. Você entra no shopping, se ficou de noite, se é de manhã, você não sabe que hora que é. O mundo pode estar caindo lá fora, um temporal. Lá dentro você nem sabe que choveu. A hora que você sai, olha, mas choveu? Ou seja, é para você ficar ali sem um contexto com o mundo real. Aí ela fala sobre isso. A arquitetura da igreja, que na nossa igreja, graças a Deus, nós temos essa arquitetura, uma arquitetura alta, né? As pessoas que vêm no santuário pela primeira vez, todo mundo aqui que trabalha no santuário sabe quem é visitante. A pessoa entra na porta, o que ela faz? É por isso que a igreja é alta, porque a igreja me leva a olhar para o alto.
as torres das catedrais. Por isso que a catedral tem torre, né? Catedrais medievais, catedrais góticas, aquelas colunas gigantescas. Para que isso? Para você fazer assim, ó. Porque as colunas da igreja, as torres da igreja, é como se fossem dedos, fazendo assim, ó. Olha para o alto, né? Nós tivemos agora, de todos os tempos, o conclave mais divulgado na internet, porque também foi a época que nós estamos, né? O mundo acompanhou celular, então as pessoas ficaram impressionadas, quem não conheciam, a grandeza do Vaticano, o tamanho das coisas lá. Então a pessoa pequenininha, aquelas colunas gigantes, quando o Papa aparece lá na sacada, eles filmam a basílica aberta, você vê só um pontinho branco assim, eu falo, o que é aquilo? Não é o Papa, aí está um close lá. Por que essa grandiosidade? Que é quando você vai lá, você sempre faz assim, ó. Mas que tamanho! A igreja fala, se você está encantado com o tamanho da igreja, imagina o tamanho de Deus. Imagina a nossa pequenez perante a glória de Deus. É uma teologia diferente, não é? De nos levar para o alto, para o excelso. Então nós, meus irmãos, temos uma fé católica, apostólica, romana, e o Espírito Santo que está na igreja há 2000 anos, ele é nos dado de maneira simples, para a nossa vida ser uma vida mais santa, uma vida segundo o Evangelho. A gente não precisa ter muito recurso humano. Aqui Jesus falou, você que é mau, dá coisa boa para o seu filho, peça o Espírito Santo e Deus lhe dará. Então veja o caminho aqui, o lugar do conhecimento do Espírito. Padre, como que eu conheço o Espírito Santo para recebê-lo? Primeiro, na Escritura. Tem que conhecer a palavra de Deus, tem que saber o Espírito Santo que paira. O Espírito Santo paira sobre as águas, lá em Gênesis. O Espírito Santo paira sobre a tenda onde está Moisés. O Espírito Santo paira no alto do Monte Tabor, a sombra, o fogo. O Espírito Santo paira sobre Maria, a cobre com o manto. Paira sobre Jesus no Jordão. Paira agora sobre Pentecostes, não é? Ele paira sobre nós. Quando você entende, o Espírito Santo é aquele que paira, ele me cobre com a sua sombra. Ele é o próprio Deus em mim. Você entende como que o Espírito Santo age? Na tradição da qual os padres da igreja são as testemunhas sempre atuais, a igreja católica é baseada também na sagrada tradição, que é o ensino oral de tudo aquilo que aconteceu com Jesus. João mesmo vai dizer que a Bíblia não contém tudo. Ele vai dizer, olha, se fosse escrever tudo que Jesus fez, falou e tudo que ele nos deixou, não haveria livros no mundo que caberia. Eu escrevi isso aqui para que você lendo creia. A Bíblia está falando que ela não tem tudo, e tem gente que insiste, como foi Lutero, não é? Não, é só a Escritura. A Escritura ela é suficiente. A Bíblia está falando, né, que nem tudo está ali. No magistério da igreja ao qual ele assiste, o magistério da igreja, né, o clero católico. Veja, meus irmãos, claro que a gente não fala assim para não ficar cutucando onça com vara curta, né? Mas a mídia mundial ficou com cara de tacho nesse conclave. Só que eles não falam, não é? As apostas lá na Itália, pessoal apostando, Estados Unidos, tinha aposta lá de $1.500. O Papa eleito não aparecia em pesquisa nenhuma. Ninguém sabia nem quem era. Era um cardeal muito quieto, mas, não é? Conta até aquele cardeal coreano, que lá numa dos consistórios, antes do conclave, ele estava lá, aí ele comentou com ele, falou assim, as reuniões aqui demoram, né? Ele falou assim, e pelo jeito vai demorar ainda mais. Isso aqui é um doce? Ele falou assim, você tem bala aí? Eu falei, tem, eu sempre trago os doces, porque as reuniões começam e nunca tem. Ele falou, não, me dá um docinho. Aí perguntou para ele, você? Ele falou assim, eu sou o cardeal tal. Quer dizer, nem os cardeais todos sabiam quem era, e todo mundo esperando uns dos badalados. Quando abre a Basílica de São Pedro, eles dizem, abemos Papa, então vamos ver quem é. Aparece alguém que nem nas listas estava lá. Mas quem é? Muita gente não sabia nem quem era, mas quem é? Por quê? Porque quem conduz não é mídia, né? Há um ditado europeu que diz, quem entra Papa sai cardeal. Conclave, entrou Papa, sai cardeal. E aquele que ninguém esperava. Aí apareceram alguns vídeos dele, e um me tocou de maneira muito especial. Ele como cardeal,
Tinha na Basílica de São Pedro de manhã as chamadas missas privativas. Eram missas nas catacumbas ou em capelas laterais, onde não tinha o povo. E durante todo o período do conclave, eles filmando outras coisas, em vários vídeos apareceu ele passando de batina vermelha atrás. Ou seja, ele era um homem de missa diária, missa mais quieta, ninguém sabia quem era. Ele entrava, celebrava, comungava, ia para o consistório. Ou seja, onde que a gente conhece o Espírito Santo? Olhando a caminhada da igreja. Porque se fosse pela igreja humana, na igreja tinha mais não, né? O Espírito Santo que vai levando. Aqui vai dizer, na liturgia sacramental, o batismo é nos dado o Espírito Santo. Crisma, plenitude do Espírito Santo. A confissão é pelo Espírito Santo que eu me arrependo e recebo a absolvição. Na consagração, o padre diz: enviai, Senhor, o vosso Espírito. Aí a gente ajoelha, porque ali acontece a epiclésia, a invocação do Espírito Santo. Na ordenação do padre, é o Espírito Santo quem o unge para a missão. No matrimônio católico, é o Espírito Santo que é o amor que une o homem com a mulher. Na unção dos enfermos, é o Espírito Santo que consola. Ou seja, o Espírito Santo ele está atuando na igreja de maneira discreta, como a brisa suave. Não é terremoto, não é fogo, não é furacão, é a brisa suave, não é? Conhecemos o Espírito Santo na vida de oração. Uma pessoa que não tem vida de oração, como que ela vai ter o Espírito Santo no coração? Nos carismas e nos ministérios da igreja. Gente, eu vejo o Espírito Santo com clareza nesses carismas. Você vê a própria missa. Claro que o padre, ele é o presidente da celebração, mas se você prestar atenção, muita coisa está acontecendo para que uma missa seja celebrada. Quantas equipes estão trabalhando? Quantas pessoas trabalharam antes? Quanto já foi feito aqui atrás, numa salinha chamada sacristia, que você nem vê a preparação dos vasos, a contagem das hóstias. Uma equipe esteve aqui antes limpando o espaço, a outra equipe cuidando da iluminação, cuidando da transmissão, uma outra equipe litúrgica, olha as cores da igreja, o forro, qual é a temática a ser celebrada. O Ministério de Música ensaiou antes as músicas dessa celebração. Tem um ali que olha o som, outros estão acolhendo quem chega. Tem gente que limpou os banheiros antes de você vir para a igreja. Outro cuidou do... Gente, é uma cada um com um dom, com um carisma. É o Espírito Santo que vai trabalhando. O corpo místico da igreja é o sinal visível de que o Espírito Santo ele vai distribuindo dons diversos, né? Nos sinais de vida apostólica e missionária, você olha, né, uma vida de São João Paulo II, Carlo Acutis, Madre Teresa de Calcutá, os próprios apóstolos, tirando João, todos morreram mártires e não negaram a fé. Há um poder sobrenatural nessas pessoas. Como que uma pessoa consegue fazer? Olha, gente, eu comprei agora, incentivado pela irmã Kelly, lá do Hesed. Pediu, eu queria que me desse presente, mas falou: não, você vai comprar. A biografia de Santa Teresinha, uma que saiu nova agora, um calhamaço, que eles fizeram dentro do Hesed a casinha de Santa Teresinha, idêntica à casinha dela lá na França. Então tem a caminha dela, Nossa Senhora, tudo certo. Falou: ó, quando o senhor vier para o Hesed, traga para o senhor ficar lendo lá, para o senhor rezar. A última vez aqui eu já fui lá, fiquei lá umas 3 horas lendo. Gente, uma moça, uma simplicidade, não é? Santa Teresinha, impressionante. Ela vai dizer assim: ah, tem muita gente que é águia. Eu não, eu sou um pobre passarinho, né? O meu olhar é de águia, mas eu sou um passarinho sem valor. Santa Teresinha diz: há vasos que são colocados no alto, outros sem valor nenhum é colocado no chão, bocatinho comer. A madre é um vaso digno de honra, está no alto. Por isso eu rezo por ela, porque se ela cair não sobra nada. Eu já estou no chão e só te peço que o gatinho não me quebre. Olha, é uma coisa tão simples que você fala: como que uma moça conseguiu ser santa como foi Teresinha, se não for no Espírito Santo? Aí você pega a Teresinha de Jesus e você vai para Teresona, que é a Teresa
Dávila, totalmente diferente. Uma mulher firme, austera, nervosa, cada um de um modo. Padre Pio, né? Está aí, todos conheceram o Padre Léo, né? Quem convive falou, o Padre Léo, na convivência com ele fora das pregações, era um homem austero, nervoso, paciência zero, mas um homem usado por Deus com uma alegria extraordinária. Não é possível que a gente não vê o Espírito Santo agindo na igreja. Então é outro sinal. E por último, a igreja coloca no testemunho de todos os santos que manifestam a sua santidade na obra da salvação. Meus irmãos, precisamos olhar para o cenáculo e aprender apenas 4 coisas, e com isso finalizo. Reze essas 4 coisas durante esta semana. Primeiro, eles estavam reunidos no mesmo lugar. O nosso lugar de reunião é a igreja. Aqui eu não estou humilhando ninguém, mas eu digo com um coração cheio de verdade. Gente, quem é católico de verdade nunca deixará de ser. Não vou contar quem para não dar confusão, mas há um tempo atrás um rapaz me procurou fazendo um trabalho para a faculdade sobre religiões. Aí ele me procurou com tanta pergunta. Eu notei que ele era muito cru, assim, não sabia nada de igreja. Aí eu respondi o que ele perguntou. Aí na outra semana ele liga para a secretária, eu quero falar com o padre de novo. Eu falei, mas de novo? Eu com a agenda lotada, querendo atender outras pessoas, é o mesmo cara. Padre, falou que tem mais perguntas. Eu falei, pode vir. Aí veio o cara com outras perguntas. Aí eu notei que nessas perguntas, algum protestante falou no ouvido dele. Era aquelas perguntas de protestante fazer. Ah, mas vocês adoram santo? Ah, o que padre não casa? Ah, por que fala que Pedro é o primeiro papa? Se não está na Bíblia isso. Eu falei, meu filho, vamos falar a coisa reta aqui. Eu não tenho tanto tempo para ficar assim, para a gente conversar aqui 1 hora, 1h30. Não é que eu não queira te atender, a minha vida é muito corrida. Eu vou te dar um presente. Aí eu peguei um catecismo da igreja de Cabamaré e falei, toma de presente aqui, ó. Tudo que você quer está aqui. Leia o índice inicial, vá no final, tem palavras lá. Vamos supor, você quer saber sobre inferno. Vai lá na letra I, tá? Inferno. Tem um tanto de número na frente. Esses números é o parágrafo. Aí você vai no catecismo e leia. Ah, então tá bom. Eu falei, então estude isso aí. Na sua disciplina você vai dar um show no seu trabalho. Porque na Bíblia e no catecismo está o resumo da nossa fé. E o rapaz, parece que ela queria estudar mesmo, ele foi e enfiou de cabeça no catecismo. Qual foi o final da história? Se converteu. Falou, padre, quem estuda isso aqui, entende isso aqui, não há como uma pessoa não ser católica. Aí quando você escuta alguém, eu era católico e saí. Eu não vou mais. Pode saber, filho, que nunca foi tão assim não, né? Hoje em dia a gente tem os católicos perdidos que são do IBGE. O que é do IBGE? Padre, eu fui católico a vida toda, agora Jesus me chamou, eu fui para tal igreja. Aí não tem problema, se você foi para tal igreja, a vida é sua. Mas só me responda uma coisa, você rezava o terço? Não. Você confessava? Não. Você ia à missa todo domingo? Não. Você tinha vida de oração? Não. Você procurou conhecer os sacramentos da igreja, o que é ser católico? Não. Meu filho, mas que católico você era? Que católico você era? Não, porque é um católico do IBGE, é um número. Isso não resolve a nossa vida. Estavam reunidos no mesmo lugar. Precisamos desenvolver em nós a unidade eclesial, a nossa união dentro aqui da nossa comunidade. O nosso bispo, Dom Giovanni, teve um trabalho exímio com os padres, trabalhando a unidade dos padres em momentos fora de reunião. Porque você encontrar com os outros padres na formalidade de reuniões, isso não cria amizade com ninguém. Você chega na reunião, é muito assunto, é problema da diocese, é coisa da CNBB, essas reuniões longas, pouco tempo para resolver muita coisa. Terminou, a gente engole ali a comida que os padres têm que correr para voltar para as paróquias. O que Dom Giovanni tem feito? Ele já pediu,
nunca se faça uma reunião de padres e termine sem um almoço ou sem um café. E não é para ele comer, é para conviver. Nós tivemos uma reunião da nossa forania. A hora que eu estou falando, eu estou fazendo 20 anos de padre esse ano. Foi uma das melhores reuniões da forania que eu participei na minha vida de padre toda. 20 anos de padre. A reunião foi no início do mês. Foi lá na Nossa Senhora da Guia. Teve a reunião, Dom Giovanni lá, muito cordial com os padres falaram até assuntos delicados, mas tivemos a liberdade de falar. Dom Giovanni fez lá as suas ponderações, terminou a reunião, fomos para um almoço, prepararam um almoço muito gostoso, né? Tinha até vinho para os padres, que antes só tinha água e suco, tinha até um vinhozinho, né? Aí abriu a garrafinha, aí Dom Giovanni pôs o apelido no vinho de Obriga. Falou: esse vinho chama Obriga. Não é por que, Dom Giovanni? Porque abriu a garrafa, ele me obriga a tomá-lo, não é? Aí, quer dizer, uma convivência tranquila, os padres convivendo. Aí a gente falou: gente, foi tão bom a reunião hoje, a gente conviveu tão perto. Aí o Dom Giovanni: quem sabe a gente não tem mais momentos? Corpus Christi. Por que depois da festa de Corpus Christi em Divinópolis, a gente, depois que acabar a cerimônia, a gente não reúne só os padres para um jantar entre nós, não é? Ele falou assim: vamos fazer. E eu falei: eu trago um vinho. Ele falou assim: aí me obriga, né, Padre Cristo? Aí me obriga. Gente, a reunião é que cria intimidade, né? Eu vejo muito, melhorou muito, mas muitas brigas entre padres, coisa de inveja. Um padre faz uma coisa melhor, os outros começam a falar mal daquele. Um outro padre vai estudar, os outros descem a lenha no cuidado. Um padre é chamado a ser bispo, ele perde os amigos todos. Por que tem essa inveja toda? Porque nem sempre nós estamos reunidos no mesmo lugar. Pentecostes, você não vê eles discutindo qual de nós recebeu mais o Espírito Santo. Não, todos receberam o Espírito Santo. E cada um, meu filho, cada macaco no seu galho. Quem toma a palavra e faz o discurso é quem tem autoridade ali. E quem era? Pedro. Você não vê nas Escrituras nenhum discípulo com inveja de Pedro, porque eles sabiam, sobre ele tem uma autoridade que não está sobre nós. Qual que é o problema? Né? A gente viu, não vou aqui entrar em meandros, porque hoje não pode falar nada, mas há pouco tempo, uma irmã de caridade, não muito católica, né? Porque as coisas que ela defende, tem nada de católica ali, mas uma irmãzinha, aí numa reunião, ela falou que se sente muito oprimida. Coitadinha, né? A geração do mimimi até está usando um véu agora. Eu estou muito oprimida. Pessoal, por que a senhora está oprimida, irmã? Porque a igreja está oprimindo as mulheres. Eu não tenho lugar de voz. Mas onde só queria ter lugar de voz? Na missa, que é só homem que celebra a missa. Quando é que eu vou poder celebrar a missa? Quando é que eu vou poder, na homilia, falar com o padre? Discordo, eu quero pegar o microfone. Mas irmã, peraí, o que virou a igreja agora? Então veja, são pessoas que estão fora do contexto da unidade eclesial. Se eu sei qual é o meu ministério, eu desenvolvo bem. Eu desenvolvo bem o meu ministério de padre, e eu sei exatamente o meu lugar em referência ao meu bispo diocesano, que é a autoridade da nossa diocese. O leigo, vocês, os que ajudam, se você sabe qual é o seu lugar na igreja, você desenvolve com tranquilidade o seu trabalho pastoral. Aqui melhorou muito, 1000% eu vou dizer, mas quando acontece uma rusga, um probleminha com qualquer pessoa, claro que eu não falo isso, que a pessoa está nervosa, ela vai ficar mais nervosa ainda, mas qual é 99% dos problemas que surgem na igreja? É a pessoa que não sabe o lugar dela. Se a pessoa soubesse o lugar dela, ela não brigava com ninguém, mas a pessoa se acha, então ela começa a brigar. Toda pessoa que briga demais, ela não tem humildade, não sabe o lugar dela. Que essa pessoa sabe o lugar dela, ela é mais dócil, né? Com o bispo me chamou para uma reunião, levei as pessoas, está indo tudo muito bem, a questão do Luz e Vida, essa parceria com o Frei Galvão, tudo que o bispo disse, se acata. Eu não vou ficar batendo boca com o bispo não, ele é autoridade, se acata, se ouve, se pergunta. Quer dizer, eu sei o meu lugar. Quando você sabe o seu lugar, as coisas caminham, né? Quando Dom Giovanni, que é bispo,
ele recebe o núncio apostólico, Dom Giovanni sabe o lugar dele. A honra ali é do núncio. Núncio vai ficar sentado aqui, quem vai presidir a missa sou eu. Ninguém fala isso, a presidência é do senhor núncio. E o Dom Giovanni tem toda a reverência para com ele, que ele representa o Papa no Brasil. Eu vi agora vários bispos brasileiros em Roma, juntamente com a pastoral familiar, né, cumprimentando o Papa Leão XIV. Todos os bispos tiram o solidéu, inclinam, beijam o anel do Santo Padre. Eu não vou fazer isso não, isso é humilhante. É porque você não sabe o seu lugar, meu chapa. Porque você não sabe o seu lugar. Se você soubesse qual é o seu lugar, você faria com alegria, não é? Aqui já teve problemas apenas de orientação. Apenas de orientação. O padre faz uma orientação, aparece os tucanos, aqueles bicos. Assim. Por que aparece o bico? Porque a pessoa não sabe o lugar dela, não. Porque para ela poder ter uma orientação, como o reitor do santuário dá, e a autoridade dele dar, a pessoa tinha que ir para o seminário, estudar filosofia, estudar teologia, ordenar padre e ser nomeado para uma paróquia. Aí lá ele ia cantar de galo. Enquanto isso, meu filho, cada um... Gente, isso faz o quê? É menos ou é mais? Não. São ministérios diversos. A igreja, ela é diversa. Então, Pentecostes, eles estavam reunidos. Ainda bem, eu não sei se teve muita, mas eu não vejo muita inveja entre os 12 apóstolos. Porque Jesus é Jesus, né? Ele deu uma nos apóstolos, já conhece, né? Ele estava passeando, qual de nós aqui é o maior? Jesus pegou eles, falou, o mundo é assim, entre vocês pode ser assim não, viu? Não entra na do mundo não, entre vocês tem que ser diferente, o maior sirva a todos. Aí Jesus vai aparece para os discípulos, Tomé não estava. Aí na outra semana, Jesus aparece, Tomé, vem aqui, toca. Eu não vi André falando, se eu soubesse disso eu não estava aqui, você viu? Ele falou o nome de Tomé, não falou do meu, estou carente, vou chorar. Você não vê esses mimimi na palavra de Deus. Pessoas bem resolvidas, cada um sabe o seu lugar. Era o momento de Tomé, né? Então, o Espírito Santo faz a igreja unida. Segundo, veio do céu um barulho, como uma forte ventania. O que o vento faz? Pega um vendaval, ele tira as coisas do lugar. Ele levanta poeira na rua, ele joga as cadeiras do santuário. Eu lembro quando a gente celebrava lá embaixo, a gente estava preparando a festa de Frei Galvão, colocou um tanto de tenda. Meu filho, foi um dia do trido, veio um vento, as tendas tudo levantaram, cadeira voando. Ainda bem que isso foi 4 horas da tarde, à noite estava tudo arrumado. Mas o vento, meu filho, ele entra, né? Quando o Papa João 23 convocou o Concílio Vaticano II, o que ele disse? Ele fez uma comparação. Vamos abrir as janelas da igreja para que o vento entre e sopre essa poeira que aqui está. Ou seja, o vento ele faz isso na nossa vida. Não se trata de um sussurro, mas de um vento que move, que sacode, que nos tira do lugar. O Espírito Santo quer nos levar além. Terceiro, apareceu línguas como de fogo. Por que língua? Comunicação, o testemunho da palavra. Por que de fogo? Porque purifica, porque limpa, porque aquece, porque cauteriza. Hoje em dia, claro, nós temos remédios, a medicina está muito evoluída, mas nós conhecemos casos na Idade Média, que quando a pessoa tinha um corte de espada, não tinha agulha, linha, o que eles faziam? Eles pegavam um ferro, esquentava no fogo e punha na ferida. O cara tinha até um toquinho para ele morder, gritava à vontade, mas cauterizava. A medicina hoje tem operações que o médico já vai cortando e já vai fogo. O Espírito Santo cauteriza as nossas feridas interiores, nos torna pessoas mais firmes na missão. E por último, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Repita, todos. Todos. É todos. O Espírito Santo é para todos.
E por fim, meus irmãos, preste atenção. Para que o Espírito Santo? Para duas coisas principais. Uma está na ascensão de Jesus. A outra, na primeira leitura que nós escutamos. Primeira coisa que a gente precisa ter o Espírito Santo, para testemunhar o que Deus faz na nossa vida. Testemunhar Jesus Cristo. Ele que disse: permanecer em Jerusalém até que recebam o Espírito Santo, para que sejais as minhas testemunhas. Quanto mais você está disposto a testemunhar Jesus Cristo, mais Espírito Santo Ele te concederá. Quanto mais você testemunha Jesus Cristo, testemunha o seu amor pela igreja, mais Espírito Santo irá transbordar em você. E na primeira leitura de Pentecostes, nós entendemos a segunda missão do Espírito Santo. Cada um falava uma língua, Pedro pregava, todo mundo escutava na mesma língua, e eles diziam: nós escutamos na nossa língua esses homens que anunciam as maravilhas de Deus. Está aí no seu folheto. Para que eu tenho o Espírito Santo? Para que eu possa anunciar com a própria vida as maravilhas de Deus. Depois desses dois, todo o resto. Sem esses, nem início. Então procure testemunhar Jesus Cristo, procure contar as maravilhas de Deus, anunciar as maravilhas de Deus e clame o Espírito Santo todos os dias. É uma questão de costume. Não levante da cama de manhã sem clamar o Espírito Santo. É a primeira coisa que se faz. Que você pode ser, meu filho, um aparelho de som com todos os recursos. Sem o Espírito Santo, o seu dia não vai dar em nada. É igual o dia de feriado, né? Eu falo que uma pessoa sem o Espírito Santo é a gente no dia de feriado. Feriado é amanhã. A gente pensa assim: amanhã eu vou arrebentar. Amanhã eu vou acordar cedo, fazer uma caminhada. Amanhã eu vou começar minha dieta, vou comer ovos. Quando eu chegar da caminhada, eu vou lavar a área. Terminou a área, vou fazer um almoço gostoso, vou dar uma sonequinha de meia hora, vou arrumar esse meu armário aqui que está entulhado de coisa. À noite nós vamos passear, comer uma coisinha, para deitar mais cedo. Tá bom. Aí chega o feriado. Cadê a caminhada, meu filho? Cadê o ovo? A área toda composta. Você vai levantar 10 horas, 11 horas da manhã. O almoço sai 3 horas da tarde. O armário ficou para depois. À noite, nossa senhora, hoje não sei o que aconteceu, mas estou numa fraqueza. Não vamos sair não, vamos fazer uma coisa, vamos pedir. Passa o dia todo, o que a gente faz? Que coisa estranha. O dia passou, eu queria fazer muita coisa, e no final, o que eu fiz? Vocês vivem isso? Porque eu vivo isso de vez em quando. Meu Deus, mas passou o dia todo, eu não fiz? É uma pessoa que está sem o Espírito Santo. A vida está passando. O que a gente está fazendo? Nada. Entra a semana, entra mês, passa o ano. Gente, olha para o padre aqui. Ou é só eu? Que mês que nós estamos? Eu lembro do Réveillon agora. Eu lembro janeiro agora. Eu não vi janeiro. Aí olha, para fazer muita coisa, não fez nada. Passou janeiro, né? Fevereiro... No março, hora que eu pisquei, eu falei assim: que dia de março que é hoje? A palavra, já é abril, padre. Eu falei: abril? É primeiro? Não, não é mentira não, primeiro foi ontem, é 2. Eu falei: meu Deus, já estamos em abril. O maio já foi. A vida está... E se você não tiver o Espírito Santo, você pode até fazer muitas coisas no seu trabalho, mas você não fará nada na sua vida espiritual. E essa é a mais importante. Então, meus irmãos, tenhamos essa certeza. Quem coloca o Espírito Santo como algo muito difícil, das duas uma: ou a pessoa quer se achar melhor do que você, porque ela tem o Espírito e você não, ou ela não quer o seu bem, porque não há simplicidade maior que o Espírito Santo. Olha a frase de Jesus, tem frase mais simples que essa: se alguém te pede um filho,
Se o seu filho te pede um pão, está para ele uma pedra? Claro que não, Jesus. Se o seu filho te pede um peixe, está para ele um escorpião? Claro que não, Jesus. Olha aí, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais o meu Pai dará o Espírito Santo a quem pedir. Foi Jesus que disse. Se Jesus diz, o que eu entendo? O que eu tenho que fazer para ter o Espírito Santo? Pedir, limpar a calha e pedir. Que é quando vem, meu filho, a chuva torrencial, não importa a quantidade de água que cai, importa o tanto que você está disposto a se molhar. Eu fui abençoar uma loja perto das antigas Americanas, ali na rua Goiás. Quando eu estava lá dentro, caiu um toró. Aí ali perto fica o estacionamento da Patrícia. Patrícia saiu para buscar o carro, para eu já sair da loja e entrar no carro. Aí quando eu estava lá esperando, saiu uma pessoa que trabalhava nas Americanas. A pessoa saiu de galocha, com as botas de plástico, com uma capa de chuva que tampava até o pé, a cabeça, saiu com luvas de plástico e um guarda-chuva que cabia umas 15 pessoas. Falei, meu Deus, essa pessoa não vai cair uma gota de água nela, essa está protegida mesmo. Ela saiu na Goiás, eu não sei para onde ela foi. Não adianta Jesus mandar um temporal do Espírito Santo sobre a sua vida, se você está com caloja, capa de chuva, guarda-chuva. Ah, o Espírito Santo veio todo mundo, nem respingou em mim. Não respingou, né, meu filho? Como respinga aí? Nessa sua proteção aí, haja água para te molhar. Não seja um cristão taioba. Você conhece taioba? Conhece? Você já viu taioba? Não é na sua casa não, onde ela nasce, no sítio. Quem já viu sabe. Ela geralmente fica perto de água. E são folhas grandes assim, ó. Eu aprendi o que é taioba, porque uma vez eu colhi umas folhas e minha tia Alda já estava fazendo a comida. Foi o meu avô que falou, quem trouxe essa folha aí? É o Christian, taioba. Falou comigo, onde você pegou essa folha? Tal lugar. Não é taioba não, isso é veneno. Mas como o senhor sabe? Vem cá. Não sabia disso. A taioba tem folhas igual a taioba. Mas como que eu sei qual é a taioba? Ela tem um risquinho em volta da folha toda assim, ó, contornando a folha. Essa é a taioba. A que não tem o risco é mato. Parece, mas não é. E a taioba, ela tem uma, não sei se é alguma coisa, um pelinho, uma cerinha, não sei o quê. Quando chove e você vai no quintal, tá aquelas folhas enormes, cheias de gotas de água. Você chega perto da taioba e dá um tapinha nela, o que a água faz? Cai tudo. A taioba não se deixa molhar. O que é um cristão taioba? Vai à missa, mas sai seco. Não reza, não busca santidade, não clama o Espírito Santo. Então sejamos, meus irmãos, não católicos da festa de Pentecostes. Sejamos cristãos que vivem Pentecostes 365 dias por ano. O Espírito Santo está em nós. Basta que nós possamos dar a Ele liberdade para agir. Ao Senhor Jesus, que nos concede o Espírito Santo, para que tenhamos com Ele uma vida de amor, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, terminamos então o nosso estudo. Nós entramos na Evangelizar às 10h30. Falta então 15 minutinhos, né? Tá. Esses 15 minutinhos eu vou atender rapidamente os visitantes, né? Vamos tirar aqui na frente do Espírito Santo para sair essas flâmulas aqui, ó. Mas eu tenho 10 minutos, porque a gente vai entrar no ar, eu tenho que estar aqui no altar. E você que está conosco pelo YouTube, você fica agora com uma chamada dos nossos patrocinadores. São pessoas que estão dispostas a nos ajudar nesta caminhada de evangelização pelos meios de comunicação. Fique aí com esta chamada.